toda a interação, todo o avistamento que vocês têm, não é só em Dáquila, em qualquer lugar, das naves bioplasmáticas das 49 raças. Todo tipo de avistamento, tá, tem uma razão, porque existe uma interação vibracional. Eu canso de falar que a tecnologia mor das 49 raças é a manipulação dos feixes luminosos, manipulação da luz, tá? E através da luz eles promovem inúmeros ajustes em nós todos. Inclusive as naves do GNA, que são aqueles flashes bem fortes, podem ser de várias cores, estão por aí, direto, jogando luz para nos auxiliar nesse momento de transição. Esse momento onde os parâmetros do MDPL, magnetismo, densidade, pressão e luz, estão instáveis, estão oscilando. Isso mexe na gente. Por isso que eles estão enviando a tecnologia do MDPL, que vocês já sabem. Quem não sabe, é uma luz projetada através de tecnologia pelos nossos parceiros, vem de um biosatélite que eles têm em órbita não, porque não existe órbita, mas está aqui em cima, um biosatélite deles, que eles enviam, projetam essa luz, que essa luz altera o magnetismo, a densidade e a pressão, tá? Chegando através da luz. Tá? Isso traz enormes benefícios para a gente. Eles estão mandando para a Terra inteira, num determinado percentual, obviamente muito menor do que a gente tem em Dáquila ou do que a gente tem durante nossas atividades, principalmente o jogo de futebol, que não é só um joguinho de futebol, é também um trabalho importante, onde recebemos essa luz em uma potência altíssima, justamente para nos ajudar, né, de inúmeras maneiras, em nossos treinamentos, na nossa saúde, né, preparando o nosso corpo para essas interações, para essas conversações mais profundas e tal, entre outras coisas. Tá? Então, o que acontece? Todo tipo de interação com essas naves, vocês estão tendo uma interação vibracional, não é só vendo luzinha. Tá? Quando você vê a nave bioplasmática, hein, gente? Dos seres. O que acontece? Você está tendo essa interação. Então, durante as nossas viagens, tá? É uma maneira, sim, de os nossos parceiros promover ajustes, tá? Os famosos ajustes que tanta gente ouve, tá bom? Por isso que eles, durante as viagens, e muitas vezes, muitas situações, eles aparecem e se mostram através dessas naves, com essas naves voando. E o povo é satélite. Sabe? Muita gente veio falar isso para mim, tá? Principalmente os novatos. O pessoal mais novo, que não sabe direito. Pô, Filipão, a gente tá lá em Zigurate, na Piranha, vê a nave. Pô, olha a nave, não sei o quê. Não, fica aquele... Isso aí é satélite. Gente, vamos parar, tá? Com delírio, tá bom? Aqui é o contrário. O delírio é achar que tudo é satélite. Isso é um delírio, não é isso. Tá bom? Inclusive, é um treinamento importante para as pessoas. Tá bom? Aprender a distinguir, aprender a saber quando é nave e quando não é nave. Tá? Na maioria esmagadora das vezes, tá? É nave sim, principalmente em Dáquila e principalmente durante viagem, porque os parceiros estão fazendo esses ajustes. Tá? E existem vários tipos de nave. Tem as navezinhas menorzinhas, as de ômega, que vão bem rapidinho. Tem as naves de gemos, que vêm mais lentas, apesar dos gemos não serem das 49 raças. Os seres de gemos têm uma tecnologia absurdamente avançada, tá? Inclusive muito mais avançada que a tecnologia dos Anunnakis. E eles, principalmente a nave de gemos, ou ela vem acesa, você vê ela acesa meio que devagar, às vezes ela abre um pouquinho, ou às vezes ela apaga totalmente, ou às vezes ela passa que nem um coração pulsando, bum, bum, bum. É surreal, eu já vi até aqui no quintal de casa, inúmeras vezes. E na Dáquila, então, um monte. Tem as naves de Andrômeda, que vem devagarinho, você vê meio apagadinha, essa engana, hein?
As naves de Andrômeda, eu já cansei de ver pessoas do meu lado. E satélite? Ah, é satélite? Espera para ver. De repente ela me apaga, de repente ela vai aumentando, aumentando a intensidade, o brilho aumentando, aumentando. Fica mais brilhante do que Vênus, gente. Quem já viu Vênus, não é? Poxa, ela é uma estrela, um planeta, não é? Mais das mais brilhantes, né? Bem forte. E fica muito mais forte. E aí? E aí apaga. E aí? Isso aí é satélite? Não tem luz própria. Entenderam? Então isso aí faz parte do nosso treinamento. Mas eu acho assim complicado ficar com essa. Ah, não, tudo é satélite. Isso não existe, gente, tá? Não existe. Não é assim, tá? Não confie em aplicativo de satélite que mostra que tem. Inclusive a nossa representante nos Estados Unidos, que ela para mim, virou PhD em VAV nave, porque ela faz esse trabalho todo dia, praticamente todo dia, lá na casa dela. Ela mora em San Antonio, no Texas, só que ela mora num condomínio bem escuro, o jardim dela fica bem escurinho, você vê as naves passar, mas ó, fantástico. É bem uma mata, tem uma mata atrás da casa dela, assim, é um lugar meio ermo até, então você consegue ver o céu de maneira muito legal. Entenderam? Então, assim, ela ficou expert, já sabe identificar as naves todas, ver e tá. E é isso aí. E ela parece que já viu os aplicativos. Pô, mas tá mostrando que tem um satélite passando na minha cabeça e não tem nada passando. Entenderam? Então é assim, até porque, gente, se for um satélite passando 2 horas da manhã, meia-noite, 11 horas, 10 horas, ninguém vai ver nada, porque não tem luz própria. Por isso que eu já falei aqui 1 milhão de vezes, em 2020, quando estava com Viviane, fazendo um trabalho lá no nosso observatório, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, de madrugada, que de repente eu começo a ver essas naves chegando, iluminadas, enfileiradinhas. E eu falei, pô, isso, no começo eu pensei que eram naves dos parceiros. Quando eu comecei a ver de longe chegando, aí é que eu vi aparecer uma fila, 2 filas, 3 filas, e comecei a contar. Contei até 500. E aí, neguinho, Starlink, Starlink, Starlink. No site do Starlink não tinha nem 60, se não me engano. Como que eu vi 500 passar na cabeça da gente? Pelo menos, eu parei de contar com 500. Mas eu via as naves de gemos nossas, que eu já conheço, cruzarem entre as 3 filas, todos iluminadinhos, voando na mesma proporção um do outro. E aí eu fui inquirir o querido Bilu, o nosso querido Idibel, porque aquele negócio, você vê um treco... Gente, eu te digo, hein? É um visual estranhíssimo. Você vê um negócio desse, na tua cabeça, naquele breu, não tinha ninguém daquela. Não tinha ninguém, tá tudo apagado, tudo fechado, não tinha ninguém. Muita gente estava viajando, devia ter um ou outro só. E a gente olhou aquele negócio. Bilu, o que é isso, Bilu? Aí o Bilu, você viu os Starlinks. Eu falei, mas Bilu, mas tudo iluminado daquele jeito. Ele falou, aí é que ele falou. O Bilu virou e falou, Felipe, satélite não tem luz própria. Por que eles estavam todos acesinhos? Porque eles estavam todos viajando na mesma velocidade uniforme, todos enfileiradinhos. Vocês não têm tecnologia para isso. Vocês não têm. Então, o que é isso, Bilu? São naves Anunnakis. Isso é o Bilu, gente. Eu estou falando para vocês o que o Bilu falou. Agora, eu tenho Starlink lá em casa, lá em Dáquila. A gente tem um monte de Starlink lá, tem internet. Como que isso funciona? Não sei dizer. Eu estou repetindo o que o Bilu falou. Se são antenas, se tem um ou outro Starlink que faz, não é? Que repete os sinais, eu não sei. Mas isso que a gente vê enfileiradinho, voando bonitinho, em alta madrugada, todo iluminado, isso não é satélite, isso não é o que ele está falando. Inclusive, eu perguntei para o Bilu, mas o Elon Musk sabe? Ele falou, não, ele não sabe nem 10%. Ele é um fantoche, ele é um gênio construído. Você vai entender mais tarde. Agora a gente está entendendo o jogo. Ele está virando um herói, está coladinho lá com o Trump, é o herói agora de tudo, de maravilhoso, de bom, liberdade, vai ser tudo maravilhoso.
Só que ele é o cara que está... Bem, ele é o fantoche, é o administrador do projeto Neuralink, que é o implante, gente, cerebral, que eles querem implantar a galera. Isso aí ele está fazendo uma grande campanha de publicidade para virar o herói, ser querido por todos. Já já ele vai falar, pessoal, vamos implantar isso aqui que a gente vai ficar super-humano. Eu já vi ele falar isso. Aí toda a babacada implantando o chipzinho dele, né? Isso é tudo publicidade, gente. Isso é tudo para enganar, tá certo? Então, o que acontece? Principalmente aí para o pessoal novato, gente. Fiquem espertos, fiquem atentos, tá? Na grande maioria das vezes que vocês vão estar vendo essas luzes silenciosas, iluminadas, passando pelo céu de Dakar, são as naves de nossos parceiros, tá? Fazendo ajustes, ativações em vocês, tá? Avião, vocês vão ver os estrobos. A gente olhando para o Morro do Rankstar, aquela mesa, olhando, a gente tem que ver que em determinados horários você vê o avião descendo. Porque ali tem a rampa de pouso do Aeroporto Internacional de Campo Grande, tá? Então a gente consegue ver. Outra coisa também, mas a gente vê com muita clareza, os aviões. Também é rota de voo para os Estados Unidos, voo de rota para Colômbia, voo para Bogotá, voo para Lima, voo para a Cidade do México, voo para Los Angeles, voo para Dallas, tá? Passa tudo ali por cima, tá bom? Então, mas vocês conseguem ver e vocês vão ouvir o barulho das turbinas, tá certo? Agora, as luzes cruzando por Dáquila são as naves dos nossos parceiros. Pelo amor de Deus, gente, eu pensei que já tinha acabado essa doideira aí de ficar... É tudo satélite, isso não existe. Inclusive, nesse caso que eu estava contando para vocês, lá nas sondas, todo mundo lá passando satélite, essa determinada pessoa toda, não, é satélite, porque não sei o quê, que papapá, e o Urandir deu uma esculhambada. Nosso presidente, não é nada disso, vamos parar. Aí viu a má fé do cara, entendeu? De querer o quê? Distorcer, não sabe o que fala e fica falando besteira. Entendeu? Ele foi lá e passou a régua, tá? E tem muitos anos que eu não via pessoas reclamando disso. Dessa vez, muitos novatos vieram falar comigo, vieram reclamar. Pô, mas o que é? Tudo satélite? Gente, não tem nada disso, tá bom? Não tem nada disso. Não tem nada de negócio de satélite. A grande maioria são as naves. Então, vocês têm que observar, principalmente depois de 8 horas da noite, 8, 9 horas da noite, até 4 horas da manhã, e luz no céu passando, voando, é nave, gente. Se não for avião com estrobo, é nave, tá bom? Não existe satélite com iluminação própria, tá certo? Então, vamos colocar aí, porque é muito importante isso daí. Por quê? Porque daí dá insegurança nas pessoas. Fica lá, acha que tudo é satélite, então para até de olhar para os céus. Para até de olhar. Ah, não, é satélite, não vou nem olhar. Isso é uma irresponsabilidade. Até porque existem determinadas naves que, quando modulam determinadas frequências luminosas, são ajustes, são ativações importantes que têm que ser observadas pelos olhos, porque entram através do nervo óptico. Tá? E se você não olha, você não absorve. Principalmente as naves de GNA, quando dão flash, você tem que ver, porque entra pelo nervo óptico. Então a gente tem que ficar esperto, tá? E aquele negócio, pessoal, esclareçam, porque é importante isso daí, tá, gente? É muito importante. Eu fiquei assim, tem muitos anos que eu não ouvia ninguém falar isso mais, né? Porque lá atrás a gente mais ou menos tinha essa preocupação. Também porque durante os trabalhos era sempre o trabalho geral, não é? Era sempre num grande grupo. Não como é fragmentado hoje. Hoje é muito dividido em grupo daqui, dali. Então a gente não está em todo lugar. Então, porque pelo menos onde eu estou, eu sempre falo. Ó, gente, é assim, é assada, papapá, papapá. Eu sempre falo. O Otávio também, onde ele está, ele também sempre esclarece, tá? Então tem que ficar esperto.